episódio do nosso Vozes Delas, esse segundo episódio mais que especial para esse evento grandioso que está acontecendo aqui em Salvador, que nos convidou para fazer parte, hein, Rai? Eu estou aqui com a minha host, Raíza Bittencourt. Oi, gente. Isso mesmo, Ju. A gente está participando da programação do evento que está acontecendo aqui em Salvador, que se chama The World Creativity Day 2026, que é um evento global para celebrar o dia da a Semana da Criatividade. E a gente vai ter vários eventos, mais de 34 espalhados por Salvador, para discutir temáticas, ter oficinas sobre a criatividade. É isso aí, um evento maravilhoso que estamos tendo a honra de participar. Muito obrigada a vocês pelo convite de estar aqui, toda a galera do WCD que está aqui também junto com a gente, muito obrigada. E a nossa convidada é palestrante deste evento, ela que reúne um repertório cultural e de inteligência digital. E nesses tempos de IA, que a IA está redesenhando a forma de criar no mundo, ela vai trazer a sua visão sobre como não perder a autenticidade e a sensibilidade. Estamos com Beth Ponte! Bem-vinda, Beth, ao nosso sofá. Muito obrigada pela presença, por estar aqui hoje. Para quem não sabe, é feriado em Salvador. Beth está aqui, tirou esse tempinho para estar aqui com a gente e a gente está muito feliz de receber você, viu? Obrigada, Ju, obrigada, Rai. A criatividade não tem folga, né? Sim, então, eu adorei o convite, é um prazer estar aqui nesse cenário lindo, nessa casa linda, para conversar sobre assuntos tão instigantes. E você pode começar se apresentando para todo mundo conhecer você, conhecer um pouco do seu trabalho, da sua história. Tá, bem, meu nome é Beth, na verdade Elizabeth, mas todo mundo me chama de Beth. Beth Ponte, que não é Pontes, é Ponte. Sem um S. Sem um S. E eu sou gestora cultural de formação. Eu costumo falar, sou naturalizada baiana, eu tenho dupla cidadania nordestina. Eu nasci em Fortaleza, mas eu moro aqui em Salvador, que é a minha casa de vida há quase 30 anos. E sou, na trajetória profissional, sou gestora cultural de formação, de prática, de coração. Já passei por vários campos da gestão cultural. Sou formada na UFBA, aqui na Universidade Federal da Bahia, e atualmente, nos últimos 6 anos, 7 anos, estou muito ligada a esse campo da transformação digital, da inteligência digital e, recentemente, como não falar do tema incontornável da inteligência artificial, que eu acho que a gente vai discutir bastante hoje, né? Com certeza. Pode falar, Raia. E aí, eu tenho várias dúvidas, né? Eu queria saber como é que você enxerga esse cenário hoje de transformação digital, muito pelo olhar da cultura. A gente ouve muito pouco gestoras culturais falando sobre isso, né? A gente ouve mais pessoas do mercado falando sobre IA, sobre emprego, mas a gente queria ouvir de você, assim, qual a sua visão hoje da IA dentro desse cenário de produção cultural? E foi ótimo você ter começado por esse ponto, porque eu sempre demarco isso. Falando da minha trajetória, eu não sou uma pessoa da tecnologia, nem pretendo ser, tá? Mas eu me implico nesse tema, me impliquei nesse tema da inteligência digital, da transformação digital e agora da inteligência artificial, porque eu acho que esse é um assunto que concerne todo mundo. Porque todo mundo é usuário da tecnologia para começar, né? E todo mundo, em alguma medida, tem a sua vivência no mundo, sua vivência profissional mediada pelas tecnologias. E a inteligência artificial é um assunto que está impactando muito a sociedade e tem muito a ver com o setor cultural. Então eu já começo falando por aí. Tem muita gente da cultura que acha que inteligência artificial não é um assunto da cultura, mas é profundamente um assunto cultural. Então é por isso que eu acho muito importante falar desse tema da perspectiva da cultura, porque, especialmente a inteligência artificial, para que ela seja desenvolvida para o bem de todos, com ética, com responsabilidade, ela não pode ser só um assunto de quem desenvolve a tecnologia, de quem é da área de ciências exatas. A gente precisa das ciências humanas, a gente precisa da cultura, a gente precisa do pensamento sensível, da ética e, sobretudo, da criatividade. Legal, adorei. Nesse seu processo, né, da sua vida, toda a sua vivência, o que você acha que a inteligência artificial veio, assim, dentro do que você trabalha, para ainda engrandecer a criatividade? Vamos falar dessa conexão do seu trabalho com a criatividade, com, de fato, toda a evolução da tecnologia. Bem, nossa,
Acho que, bem, relacionando um pouco com o meu trabalho, eu sempre vejo a gestão cultural, né? Eu sou formada em produção cultural, mas sempre atuei como gestora cultural, né? Muito implicada, muito envolvida na visão da gestão de organizações culturais, de equipamentos culturais, de políticas culturais, né, também. Então, eu sempre vejo essa função como numa função de tradução, de conexão. E para não escapar de um trocadilho com o meu nome, eu sempre me vi como uma ponte entre esses universos. O universo criativo, o universo artístico e o universo da gestão, da organização, né, dos processos. E eu acho que as tecnologias em geral, e a inteligência artificial mais recentemente em particular, elas estão em todo o caminho dessa ponte, tá? As tecnologias, elas podem facilitar todos os processos, tanto os processos criativos e artísticos, mas também os processos de gestão, de administração. Uhum. Então, hoje em dia eu me vejo muito como essa agente nos dois mundos, né? E tentando falar também e entender que a gestão cultural, ela também é uma atividade criativa, Sim. né? Porque essa dicotomia, né? A gente tende a separar um pouco as coisas. Então, artista não é gestor, não é produtor, e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas não, a gente tem que entender a gestão cultural como uma atividade criativa também. Uhum. E que pode ser impulsionada, que tem sido impulsionada pelas tecnologias. Então, hoje em dia, eu sou também, claro, né, uma usuária de tecnologias, desde muito cedo, né, do lançamento das primeiras inteligências artificiais generativas, do ChatGPT, sempre utilizei, né, busquei entender. E eu acho que aí vem um componente que acho que a gente vai falar na nossa conversa, que é fundamental em toda e qualquer atividade, que é a curiosidade. Uhum. Então, acho que eu trafego por esses campos diferentes da gestão cultural e da tecnologia hoje em dia, movida pela curiosidade. Uhum. E por essa convicção de que todo trabalho pode ser um trabalho criativo também. Uhum. Beth, você trouxe elementos assim muito bacanas, mas ao mesmo tempo que a inteligência artificial veio, né, a gente sabe, para ajudar a gente a ser mais criativo, a ter mais ideias, facilitar o nosso dia a dia, como você trouxe, também acaba prejudicando por outro ponto, porque a gente sabe que ali existe aqueles prompts, né, que a gente vai digitando, vai escrevendo, e cada um tem a sua maneira de perguntar, mas às vezes a resposta pode ser a mesma, e a gente perder um pouco da nossa identidade, ficar todo mundo ali de uma forma muito automática, olhando para o mesmo lugar, para o mesmo viés. Como é que você vê esse processo de criatividade e dessa perda, né, de criatividade também, dessa falta de identidade e de estar todo mundo olhando para o mesmo lugar? Uhum. Esse é um risco que existe, né? E é muito importante a gente entender as tecnologias e como elas foram criadas para a gente se antecipar aos possíveis riscos da sua massificação. Uhum. Mas antes, Rai, eu só queria dar um passinho para trás, porque eu também, sempre que eu falo de inteligência artificial, eu gosto de ter uma fala muito realista, muito embasada também. Eu acho que ela tem contribuído muito, ela tem muito a contribuir em muitas esferas da sociedade profissional, mas a gente tem que olhar com uma certa criticidade também. Sim. E eu queria voltar aqui ao ponto de por que a inteligência artificial é um assunto da cultura. Uhum. Né? Porque ela se alimentou da cultura. Sim. Ela se alimentou dos produtos da criatividade humana para treinar esses grandes algoritmos, esses grandes modelos de linguagem. Eles foram alimentados com o quê? Com os livros, com os escritos, com as fotos, com as pinturas, com as imagens, com os desenhos, com o fruto da criatividade humana. Uhum. Então, e que essa alimentação nem sempre foi feita com os créditos devidos também, né? Existe um grande de debate sobre a responsabilização dessas grandes empresas de tecnologia que utilizaram materiais sem licenciamento, né? Sem remuneração dos criadores, sobretudo criadores vivos, para alimentar esses modelos de linguagem que hoje criam produtos que podem competir com esses mesmos criadores. Uhum. Então, acho que é muito importante a gente assim, né, dar espaço para trás
entender um pouco as origens, que não é mágica, Sim. e também não é só matemática. Inteligência artificial é criatividade humana aplicada, Uhum. né? Perfeito. E para entender um pouco os efeitos. Sim. Então você falou disso. Existe esse risco de homogeneização do gosto dos produtos culturais? Existe, esse é um risco previsto, inclusive em estudos internacionais de organismos como a Unesco, né, que prevêem que a massificação do uso da IA sem um letramento digital, né, sem uma democratização do uso das ferramentas, pode gerar uma consequência como essa. Né? Todo mundo criando a mesma coisa, produzindo a mesma coisa. Padronização criativa. Sim. O que é a antítese da criatividade. Exatamente. A criatividade precisa da diversidade. Então, mas eu acho que esse é um risco no horizonte, que a gente tem que estar atento justamente para, enquanto profissionais, enquanto criativos, enquanto consumidores de cultura, utilizar e identificar a inteligência artificial dentro dos limites do que ela pode realmente contribuir para a sociedade. Legal. E eu vou puxar, Ju, esse gancho só para falar, dentro do universo, né, de produção cultural, quais são outros riscos que você enxerga hoje, assim, para a gente fechar, né, Tá. esse... Bem, existe um tema que também é incontornável, que é o impacto do uso das ferramentas de inteligência artificial na empregabilidade. Sim. Nos trabalhos criativos. Porque, como eu disse, esses produtos, eles competem com produtos de profissionais criativos, né? Então, mas claro, o setor criativo é muito amplo também, né? A gente tem muitos setores, muitos segmentos dentro da economia criativa, e essa diversidade é essencial porque nem todos vão ser impactados na mesma medida e na mesma velocidade. Existem profissões que já estão sofrendo com os impactos, né? Profissionais que estão sendo menos requisitados, cujo trabalho está sendo menos remunerado, ou que estão correndo o risco de ter a profissão toda substituída, automatizada. Eu vou citar aqui o exemplo que eu cito sempre da classe, né, do segmento dos atores e atrizes de voz, os dubladores, né, que foram dos primeiros segmentos a serem impactados e se mobilizarem. Nossa. Existe um movimento chamado Dublagem Viva, que é aqui no Brasil Dublagem Viva, mas é um movimento internacional. Porque acontece o quê? Muitos estúdios, muitas produtoras estão no horizonte com essa previsão de não precisar mais de humanos dublando conteúdos, mas de automatizar isso. Automatizar como? Utilizando a voz desses mesmos humanos, né? Então é como se elas quisessem comprar esse direito eterno de utilizar a voz. Mas aí entra aquele ponto sobre o que é positivo ou não, né? Porque pelo menos no ponto que a tecnologia está hoje, uma dublagem feita com IA não tem a mesma qualidade, não agrada o público. A mesma emoção. A mesma Não emoção. passa. A dublagem não é só uma atividade técnica, ela é uma atividade cultural, né? Você mesmo traduzir, né, o humor, as nuances culturais, né, para uma outra língua, né? Ajudar com que, no caso, o público brasileiro tenha essa mesma conexão, né, com o produto que foi feito, por exemplo, na Coreia. Sim. Né? E pensando que o Brasil é um grande mercado consumidor de animes, né, de doramas e tal. Então, eu cito o caso dos dubladores e dubladoras porque é uma classe que já está sentindo esses efeitos, que tem se mobilizado e que faz a gente perceber que quando uma profissão é afetada, a gente não está falando só de um grupo, né? Mas a dublagem, para que aconteça, ela acontece no estúdio. Com certeza. Né? Com diretores de voz, né? Com técnicos de gravação, né? Com técnicos, né? Com toda uma cadeia que pode ser prejudicada. Então, existe esse exemplo, artistas digitais, designers, tradutores, ilustradores, né? Também são algumas categorias que estão sentindo já os efeitos. Tá? Então, é preciso a gente olhar, né, para esse aspecto, sobretudo para pensar no desenvolvimento também de políticas de proteção do trabalho criativo, dos humanos, frente ao avanço da inteligência artificial. Isso que eu queria saber. Existe algum limite ético de criação com a IA dentro da produção cultural, da gestão cultural?
precisa existir. Mas não existe ainda. Bem, olha, a inteligência artificial aqui no Brasil, na verdade no mundo, a questão da regulação da inteligência artificial é um grande debate, né, que está aqui no Brasil em pleno desenvolvimento. A gente tem um projeto de lei, que é o 2338, que está em tramitação, né, que está em análise. Tem o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, né, que prevê investimentos em várias áreas. No Plano Brasileiro, a economia criativa não está tão presente assim, o que é uma coisa preocupante. Mas eu acho que mesmo que exista uma regulação, uma lei, não vai bastar apenas a lei. Né? É preciso justamente esse letramento, que é isso que eu tenho estado tão envolvida no campo da cultura. A gente precisa entender o que é inteligência artificial, como ela pode ser utilizada para o bem e como ela pode ser utilizada para o mal. E é preciso haver um limite ético, porque eu até falo assim, que toda decisão, antes de ser uma decisão econômica, se você vai ou não cortar todo um setor criativo de uma grande empresa, de uma produtora, se você vai trocar um ator ou uma atriz de voz, né, por uma solução automatizada, isso não é só uma decisão econômica. Antes de ser uma decisão econômica, é uma decisão ética, né? De valorizar o trabalho humano, os seres humanos, ou nas funções que vão ser substituídas, porque algumas funções vão deixar de existir. Mas o que essas pessoas podem fazer? Isso. Né? Como as habilidades delas podem ser úteis em outras funções que talvez ainda não existam. Então, é preciso haver esse olhar ético, e por isso que nós, criativos, nós do setor cultural, nós das humanidades, precisamos participar desse debate, porque isso não é só uma questão da tecnologia. Né? E eu acho também que a tecnologia, a IA, ela avançou muito rápido, né? Eu acho que ninguém esperava a velocidade. E acaba que as regulamentações têm um outro tempo, né? De debater, de conseguir ir para o legislativo, depois ir caminhando. Então, assim, não é o mesmo ritmo que a tecnologia consegue avançar. Então, as respostas ainda são muito lentas. O que a gente tem de arcabouço jurídico são coisas mais antigas, né? Então, direito autoral ainda não é um direito que dá conta da complexidade que se tornou hoje. Então, a gente conseguir colocar as duas coisas no mesmo ritmo não vai dar conta, né? Então, a gente tem que trazer essa parte ética para realmente a gente, enquanto indivíduo, também saber como utilizar e o que fazer. Mas teve uma coisa que você falou que me pegou bastante, que é como é que a gente, enquanto profissional, a gente se prepara para esse mundo que a gente está vendo a inteligência ocupando o nosso trabalho, a gente vê cada vez mais os profissionais sendo desvalorizados de alguma forma, né? E a gente sabe que vão existir, que a gente precisa desenvolver algumas habilidades que a gente não sabe quais são. A gente não sabe quais são essas novas profissões que vão exigir da gente, né? E que vão talvez receber mais, ser mais valorizada. Como é que esse profissional criativo hoje, ele se prepara? E como é que você, assim, dentro da sua pesquisa e dentro de tudo que você estudou e viveu, o que você indicaria, né, para esse profissional hoje que já tem um trabalho, mas que quer se guiar aí, né? Que quer sustentar. Quer sustentar, quer sobreviver e... Bem, eu acho que uma coisa muito importante é evitar dois sentimentos que são comuns quando a gente fala. Eu converso muito sobre inteligência artificial com o setor criativo, dialoguei muito, sobretudo no ano passado, eu desenvolvi a convite do Ministério da Cultura e da SCULT, que é a Escola Solano Trindade, de Formação e Qualificação Artística, Técnica e Cultural. É uma escola online do Ministério da Cultura e eu desenvolvi para eles ano passado o primeiro curso sobre inteligência artificial e cultura. E foi engraçado, quando eles divulgaram nas redes sociais, os comentários, eles iam em duas esferas. Pessoas revoltadas, que o Ministério da Cultura estava promovendo a inteligência artificial, né? Insinuando que Big Techs estavam patrocinando o curso, e pessoas muito empolgadas dizendo, nossa, eu quero aprender sobre isso. Tá? Então, voltando à parte dos sentimentos, acho que a gente tem que evitar, né, primeiro, o medo, assim, o medo que impede que a gente chegue perto
desse Te assunto. bloqueio. Ainda tem muita gente que evita pensar e falar sobre inteligência artificial ou que é contra de partida, mas sem mesmo se informar e sem entender que IA não é só IA generativa, né, que surgiu nos últimos anos. A IA já vem sendo utilizada no setor cultural há bastante tempo e para proporcionar inovações que são muito importantes e revolucionárias para o setor. Então, superar o medo, né, porque o medo é inimigo da curiosidade e da criatividade. Né? Com medo você não se aproxima, com medo você não aprende. E uma vez se aproximando do tema, um outro sentimento que aparece é o sentimento de ansiedade tecnológica. Nossa, tudo vai mudar, meu emprego está ameaçado, e aí o que vai acontecer? Né? Que profissões vão ser impactadas? Como é que eu posso me manter atualizado? Então, dá uma acalmada e evitar esses dois sentimentos. Né? Primeiro, abrir a sua mente criativa, a mente de aprendiz, né, para entender mais, né, sobre o tema e buscar entender aquilo que se adequa à sua realidade, às suas necessidades. Eu falo sempre para as pessoas, você não precisa usar tudo e saber de tudo, de todas as ferramentas de inteligência artificial, mas você tem que talvez identificar aquela que pode te ajudar no seu trabalho humano, no seu trabalho criativo. E experimentar, né? Apenas com curiosidade, abertura, né? Você consegue experimentar e entender, olha, para algumas tarefas dentro da minha profissão, essas ferramentas podem me ajudar muito. Elas podem fazer com que eu me torne mais eficiente, que eu faça as coisas mais rápido, que eu faça coisas que eu ainda não sei fazer, né? Mas para algumas coisas ela não me ajuda, né? Assim, então acho que e que é o grande desafio da IA nas profissões. A gente vai ter que cada vez mais separar o que é unicamente e eminentemente humano, né? E que é o que tende a ser mais valorizado cada vez mais, e o que pode ser ajudado ou mesmo substituído pela inteligência artificial. Mas como indivíduo, como profissional, só experimentando e olhando para a sua profissão como um conjunto de tarefas, um conjunto de habilidades que você pode entender onde é que a inteligência artificial pode te ajudar ou não. Tá? E nesse universo que todo mundo pode criar, que a inteligência está aí facilitando tudo para a criação de muita coisa, o que você acha que o profissional ele tem que ter para se destacar? Porque as facilidades para a criação cada dia aumentam. Então, o que faz esse profissional para você se destacar nesse mercado? Eu acho que as mesmíssimas coisas que sempre foram necessárias no campo da criatividade, que é repertório, visão criativa, intencionalidade e experiência. E engraçado que essas características, para se desenvolver, elas não têm a ver com tecnologia, né? Perfeito. Assim, nesse ponto, a inteligência artificial, ela se torna uma ferramenta, uma possível aliada, né, para quem tem uma visão criativa, para quem tem um repertório. Aí sim, pode usar as ferramentas de IA para produzir algo realmente único, realmente criativo e que chame a atenção. É o que tem acontecido, por exemplo, com artistas. Eu gosto muito, cito muito dois exemplos de Salvador, dois artistas de Salvador, que eu acho que têm produzido algumas das coisas mais originais com ferramentas de IA generativa, que é a Mayara Ferrão, que é artista visual, e o Bruno Zambelli, Zamba, né? Os dois já eram artistas e criativos e conseguem materializar visões criativas com o uso da inteligência artificial. Isso é diferente de simplesmente reproduzir uma trend. Não que a gente tem visto muito que tem sido criado com IA, né? Povoando as redes sociais, é um pouco dessa massificação. É mais do mesmo, é todo mundo reproduzindo a trend X, transformando a foto no formato tal, mas e a criatividade? E a visão criativa? E o que é único? Então, eu acho que com tecnologia, com IA, assim, ou sem IA, são essas características que permanecem as mais importantes para ter um trabalho realmente distintivo, um trabalho realmente autoral e que seja valorizado, reconhecido. Ai, maravilha. Você trouxe elementos super bacana, e acho que um dos motivos da gente estar aqui é que a gente está celebrando a Semana da Criatividade. Eu queria ouvir de você, Beth, o que você acha que a mulher tem para celebrar nesse ano
em relação à criatividade? O que nós mulheres podemos celebrar aí? Nossa, a gente acho que muita coisa, eu gosto muito desse evento, eu estou muito feliz, né, com o convite, né, com a palestra que eu vou fazer, que é justamente sobre esses temas, né, mas um pouquinho mais aprofundado, né, sobre AI e criatividade, e de celebrar que esse ano, 2026, é o ano da criatividade no Brasil, né, que a criatividade, ela não vai existir sem diversidade, sem reconhecimento da diversidade, da participação de todos os grupos, e quando a gente fala nisso, né, a participação das mulheres, e o que as mulheres têm, né, para acrescentar à criatividade. Então, eu acho que esse também é o momento da gente reconhecer a presença, o papel de mulheres criativas, de mulheres na liderança de projetos criativos, materializando as suas visões criativas. Então, eu espero que essa semana, que na programação, eu sei que a gente tem várias mulheres incríveis e que a gente valorize cada vez mais. E pense também nos desafios que muitas mulheres têm para exercer a sua criatividade. Porque isso, como eu falei, criatividade precisa de tempo, né? Criatividade precisa de experiências, né? Então, da gente pensar, né, também, de uma forma crítica, quais são as barreiras que ainda impedem mulheres de estar em posições criativas e em posições de liderança na criatividade também. O que muda dentro desse cenário? Quando mulheres estão na liderança, você enxerga uma mudança quando são as mulheres ocupando esse lugar de liderança, tanto nas produções culturais quanto na área de tecnologia? Isso não sou nem eu que falo, né? Existem muitos estudos de consultorias renomadas mundialmente, como a McKinsey e tal, que eles fizeram, há alguns anos atrás, um estudo sobre as características de liderança que são as mais importantes hoje em dia. E elas estão muito situadas nessa escala do soft skills, né? Que é a capacidade de diálogo, é a visão sensível, e que é uma característica muito presente na liderança feminina. Então, assim, eu acho que, tanto em organizações, e aqui pensando em organizações, né, culturais, as mulheres estão muito presentes na gestão cultural, mas nem sempre elas estão liderando. Isso no topo da liderança. Mas a gente pode ver uma diferença grande nessas organizações, nessas iniciativas. Elas ampliam o que a gente compreende por humanidade, né? Com certeza. E o que a gente compreende por criatividade também. Porque por muito tempo os produtos criativos foram produtos feitos por homens, né? Com histórias que transformavam a masculinidade no que a gente compreendia como humanidade, no que a gente compreendia como criatividade. E a presença de mulheres cada vez mais em todas as posições criativas e de liderança, eu acho que, em última instância, amplia a nossa humanidade. Né? Faz a gente lembrar, né, que a humanidade é composta por diferentes histórias, por diferentes pontos de vista e por diferentes formas de liderar também. Beth, você falou um pouco que você está em alguns projetos com o Ministério da Cultura, e você vem fazendo cursos também. O que você gosta de passar para as minhas que estão começando agora? Assim, me conta um pouco mais. Você tem visto mais mulheres? Porque isso também é interessante, né? A gente usar o que a gente conhece, que a gente sabe, para empoderar outros, mas e para empoderar mulheres também, né? Que a gente sabe que tem... a gente vê aqui, mulheres têm mais dificuldade de autoestima, de se colocar nesse espaço de posicionamento. Mesmo, né? Então, como é que você enxerga isso nesses cursos que você faz e que mundo assim, você quer construir através da sua pesquisa? Bem, assim, além de gestora, de consultora, eu falo que eu nunca digo não para um convite para ensinar. Então, também sou professora de alguns cursos de pós-graduação, gestão cultural, faço esses cursos livres e faço isso com grande prazer, não só porque aprendo muito fazendo isso, mas porque eu acho que o conhecimento, ele só existe, acho que a função final dele é circular, né? O conhecimento ele tem que circular. E fico muito feliz sempre, né, de ver uma geração de jovens gestores, sobretudo gestoras,
né, culturais, produtoras e pessoas da criatividade, que ampliam seu pensamento. Então, uma coisa que eu falo sempre é não deixar de ser curioso. Você não vai ser criativo se você não for curioso, né? E você não vai aprender e se desenvolver em qualquer campo que você queira atuar. E isso muda também, né? Você também, ao longo da sua carreira, você pode ocupar diferentes posições, né, na criatividade, de trafegar em diferentes áreas, mas nada disso vai acontecer se você não for curioso, né? E também, isso eu falo muito para gerações jovens. Eu sou jovem há algum tempo, né? Existem mais jovens do que eu, né? E esse é um ensinamento que eu acho que é muito importante nessa era de inteligência artificial, que nunca esquecer que não existe resultado sem processo. Seja no trabalho criativo, assim, seja numa atividade de gestão, em qualquer profissão. Não existe resultado sem processo. E às vezes, né, sem o letramento digital necessário, né, você pode utilizar essas ferramentas para criar algo sem necessariamente aprender a fazer. Entender o que você criou, entender as etapas necessárias, viver o processo. Isso pode ser muito, muito prejudicial. Né? Então, eu gosto muito de de estar nessa experiência didática, de docência, às vezes numa palestra, mas num curso, né, para aprender, né, também e relembrar essas coisas, inclusive para mim mesma. Né? E a gente tem conversado muito aqui no sofá com as mulheres sobre a gente usar a inteligência justamente para a gente ganhar inteligência, né? Tipo, pra gente ficar mais inteligente, porque não nos limitar. Né? E assim, não depender dela pra tudo, porque senão a gente acaba tornando o nosso cérebro mais preguiçoso, sim, né? Então tudo a gente recorre a IA, tudo a gente recorre e a gente vai... Eu vou ali pra um bairro novo, não, eu já ligo o Waze porque tenho medo de me perder e isso vai fazendo com que nosso cérebro fique mais preguiçoso mesmo. E você tem falado de letramento digital, eu queria que você falasse um pouco mais, assim, o que você indica que as pessoas estudem, o que a gente pode trabalhar, pesquisar para que a gente... Ter como referência. Ter como referência para a gente aumentar o nosso letramento digital. Acho que primeiro entender, tipo, né, se entender como usuário de tecnologia e de uma forma crítica, né? Procurar entender um pouco melhor como é que as tecnologias funcionam. E hoje, a gente, felizmente, né, tem muito material. Esse é um assunto que está na mídia já, né? Tem muita gente produzindo conteúdo, né? Tem muitas pessoas de diversas áreas do conhecimento, né, fazendo um pouquinho desse trabalho que eu tento fazer na gestão cultural, de traduzir a tecnologia, né, para todos os campos do saber e para a sociedade em geral. Então, acho que se perguntar um pouco sobre as tecnologias que usa. E se perguntar para que usa a tecnologia. O que eu quero com a tecnologia? Né? No meu trabalho, né, para qualquer empreendimento que eu queira fazer. E volta àquela questão do resultado e do processo. Né? Se implicar no processo. Não pular o processo. Não pular a leitura. Não pular o aprendizado. Não pular o fazer. Né? Porque só assim que você vai conseguir entender, né, destrinchar o que você faz, aquela coisa, né? Entender a sua profissão como um conjunto de tarefas, um conjunto de habilidades. E entender que habilidade é minha e que eu não posso terceirizar. Né? Que habilidade ou que tarefa me toma muito tempo e talvez aí a tecnologia pode me ajudar para liberar espaço para o que é só meu. Né? Mas não é possível fazer isso se a gente vai no automático, né? Se a gente não exercita esse pensamento crítico como usuários da tecnologia e como profissionais utilizando a tecnologia também. Tem uma frase que fala, né? Trabalho dá trabalho. Sim. Aí as pessoas estão agora pegando a parte o que dá trabalho do trabalho e jogando para alguém fazer, para IA fazer, né? Para conseguir. Só que aquele trabalho que dá é o que dá a experiência, é o que dá a bagagem, é o que dá a expertise, é o que dá, sabe? O que personifica aquele seu trabalho.
E as pessoas que estão nos assistindo não sabem, mas hoje o nosso episódio está sendo aberto para alguns convidados do WCD. E tem uma pessoa aqui que é aluna do seu curso. É isso? Que você tem um curso e ela é aluna do seu curso? Que participou, né, a Joana, né, que está aqui com a gente, ela participou, ela foi uma das alunas que participou, né, desse curso do Ministério da Cultura. Ele foi aberto ano passado, ele está aberto de novo esse ano, até pode, que legal. ainda posso divulgar na plataforma da Escute. Ele está aberto novamente, ele é um curso de 60 horas, completamente gratuito, que é autoinstrutivo, são 60 horas que você faz no seu tempo, mas ele tem prazo, né, para ser concluído, que é até outubro, até o dia 10 de outubro. Então, para quem quiser saber um pouco mais sobre essa ligação entre a IA e o setor cultural, e se surpreender, porque não é um curso, viu, gente, para aprender a usar a ferramenta, para aprender a usar o ChatGPT, não, mas é para pensar criticamente a tecnologia a partir da perspectiva da cultura. E eu estou muito feliz, né, de ter conhecido a Joana aqui, né, que participou, né, do curso, e o curso trouxe para ela algumas ideias também, né, de pesquisa, de como utilizar isso na profissão dela. Esse seu curso, com certeza, já é uma forma que você encontrou de ajudar a construir um futuro criativo que você acredita, né? Para não, de fato, não cair naquilo que a gente já falou por aqui. Então, fala pra gente um pouco desse futuro criativo que você quer para esse mundo. Olha, eu sempre trago uma citação, né, me apoiando nos ombros dos gigantes, né? Eu gosto muito para pensar nessa questão do futuro da tecnologia, no futuro da sociedade, da cultura, da criatividade com IA. Eu trago, às vezes, uma citação do Ariano Suassuna, que fala sobre... que uma vez foi perguntado se ele era otimista ou pessimista. E ele fala que os otimistas são ingênuos, os pessimistas são amargos, eles se consideram realista e esperançoso. Então, quando eu penso no futuro né, da cultura, da economia criativa, da própria sociedade com a IA, eu gosto de assumir essa postura de uma realista e esperançosa, né? Uma realista porque a gente tem que conhecer os riscos que estão no horizonte, os riscos para a sociedade, os riscos para o setor, né, cultural, mas ter a esperança de que não necessariamente esse é o caminho que a gente tem que seguir, né? E entender, né, também que a mudança ela se faz no presente. Então, eu convoco sempre o setor, né, cultural a se informar, né, sobre a regulamentação da inteligência artificial, sobre a questão, os embates de direitos autorais, né, pensar criticamente o seu próprio uso da tecnologia, né? Para que você está usando, né, no que você pode contribuir, né, nesse debate, né, para que o futuro seja mais positivo, ele seja esperançoso, mas construído com bases realistas. Então, dentro do curso da Escute também, a gente fez uma pesquisa com os alunos. Esse é um ponto interessante. A gente pediu que os alunos respondessem uma breve pesquisa, né, para a gente mapear um pouco a percepção de profissionais criativos que estavam fazendo o curso sobre a IA. E foram mais de 1.500 respostas de 16 setores diferentes da economia criativa. E foi a primeira pesquisa feita especificamente escutando profissionais criativos. E um ponto que eu achei muito interessante é que quase 2/3 acreditavam que a IA tinha um potencial de melhorar o setor criativo. Ou seja, existe uma desconfiança, sim, né, porque existe uma percepção também de um risco de substituição, de mudança no trabalho, mas eu gostei, né, desse dado, né, que mostra que talvez nós sejamos muitos e muitas realistas e esperançosos, né, que a gente quer que a IA tenha impacto positivo sobre a economia criativa. E eu acho que todo mundo tem responsabilidade nisso também. Com certeza. Beth, e eu queria saber como é a Beth profissional que trabalha com IA. Me conta um pouco do seu dia a dia e como é que você lida hoje com essa criticidade, né? Como é que você olha ali, tem uma coisa para fazer, às vezes, eu acho que é do ser humano, assim, a gente sempre quer uma coisa mais rápida, e você fala, não, eu tenho que voltar aqui, isso existe com você. Eu tava conversando com meu pai ontem, e meu pai não usa o Waze pra nada, eu uso o Waze pra tudo. Aí a gente saiu, e eu falei, pô, nem sei mais andar na rua assim, sem o Waze, e meu pai sabia tudo. Aí meu pai né, tipo... começou a criticar, assim, porque agora essa geração não sabe nada, vocês não sabem mais andar, não sabem chegar a lugar nenhum. E eu falei, como isso também trabalha a parte mental e, às vezes, a gente mesmo que
critica também é a mesma que cai. Uhum. Então, essa crítica precisa acontecer o tempo todo. Mas quando você olha aí para o seu trabalho, no seu dia a dia, como é que você pensa? Bem, assim como eu disse, eu comecei a utilizar, experimentar as ferramentas de IA generativa desde que elas foram lançadas por curiosidade e também porque eu já trabalhava nessa área de consultoria e inteligência digital, né? E para entender o que era isso, né, que tinha né, surgido. Então, eu já utilizo há bastante tempo, sempre evitei essa questão da ansiedade tecnológica. Então, eu só utilizo as ferramentas que têm a ver com as minhas atividades, que são úteis para o meu trabalho. E utilizo poucas ferramentas, experimento com várias, né, para conhecer as funcionalidades, mas hoje em dia eu utilizo talvez umas 3 ferramentas principais, né? Mas acho que a coisa mais importante ao longo desse processo foi justamente experimentando as ferramentas e conhecendo as potencialidades de cada uma delas, entender o que cabia dentro do meu processo criativo profissional, né? Porque eu trabalho muito com conteúdo, né? Seja para sintetizar, né, conteúdo de uma consultoria, né, tratar, né, entrevistas de pesquisas, produzir meus próprios textos, sintetizar, né, conteúdo para as aulas, né, para os cursos. Então, todas essas tarefas, elas têm um conjunto de mini tarefas dentro delas. E hoje em dia eu tenho muita clareza em quais delas eu uso inteligência artificial e em quais não. E vou dar um exemplo que eu falo sempre para os alunos, que às vezes, e que eu acho que é uma das coisas mais prejudiciais de se utilizar a inteligência artificial, para pular a etapa de leitura. Uhum. Né? Porque leitura é aquilo que você estava falando, dá trabalho, toma tempo, sim. Mas isso não é um defeito, isso é uma característica da leitura. E é importante. E é uma característica do aprendizado. Quando você lê, você pensa. Quando você lê, você lembra, você conecta referências. E se você pula essa etapa, que normalmente é uma etapa inicial na produção de conhecimento, você está prejudicando a cadeia toda. Então, por exemplo, nunca use inteligência artificial para resumir conteúdos que eu tenho que ler, né? Que eu sei que eu preciso ler, né, para entender, né, para conectar. Mas utilizo muito para ganhar um pouco de tempo, né? Por exemplo, uma coisa que eu faço muito, eu dito as ideias da minha cabeça e transcrevo, porque isso também é tecnologia de inteligência artificial, que é o reconhecimento de voz humana, né? Então, às vezes, mais fácil do que encarar uma folha em branco e escrever, você fala o que está na sua cabeça e aí utiliza a inteligência artificial para formatar aquilo, né? Para transformar aquilo no ponto de partida de um outro, né, produto. E isso, para mim, não compromete em nada o processo autoral e criativo, porque são as minhas ideias, é a minha voz, é a minha ordem lógica, é justamente o que eu escolhi, né, destacar. E nesse ponto, assim, a IA vira só uma ferramenta num processo de trabalho. Isso é muito diferente de você delegar a parte de pensamento, a parte de reflexão, a parte de curadoria de referências totalmente para uma inteligência artificial. Tá? Isso que eu ia te perguntar agora que livros você indica, profissionais, assim, que artistas ou pesquisadores também, que você acha que é relevante para o pessoal que quer se inteirar mais? Nossa, eu vou falar de alguns aqui. Vou começar... Eu vou priorizar as referências brasileiras. Já falei de 2 artistas aqui, né, que se você tem ainda alguma dúvida de que é possível produzir coisas originais, criativas, com inteligência artificial, eu recomendo que você conheça o trabalho da Mayara Ferrão, que é uma artista visual, Mayara com Y, é aqui de Salvador, e ela tem um trabalho que foi reconhecido mundialmente, que está em galerias, em museus, que é um projeto chamado Álbum de Desesquecimentos, que ela fala que não são fotografias criadas com IA, ela chama de fabulações imagéticas, né, que ela cria com inteligência artificial fotos que nunca existiram, fotos históricas, reproduzindo momentos de afeto entre mulheres negras e afro-indígenas. É um trabalho muito, muito bonito, muito original e que é baseado na experiência dela como artista plástica, num grande processo de pesquisa que ela teve em arquivos, que é muito interessante. O Zamba também, né, que é diretor criativo da área de audiovisual, de publicidade, ele faz vídeos, clipes, né? Tem um clipe da Afrocidade, né, banda
de Camaçari, que é muito bacana, que é todo feito com inteligência artificial e é muito original, são imagens lindas. Então, ainda tem esses artistas, a professora Gisele Bigelman, que é artista também, professora da USP, ela tem se implicado muito com pesquisas na área de IA, mas também com mostras, com exposições, com processos criativos. Eu gosto muito de quem está divulgando conteúdo sobre IA e letramento digital. Eu cito muito o trabalho do Pedro Burgos. Ele tem um canal no YouTube, no Invest News, que chama IA Modos de Usar. E que são vídeos curtos, falando sobre as ferramentas, falando de uma forma crítica e tal. Eu gosto muito do trabalho dele. E tem muita gente, muito mais pessoas produzindo conteúdo. Tem um livro que saiu no Brasil, 2 livros muito interessantes, que um chama que é do Ethan Mollick, que é um professor norte-americano, que chama Co-Inteligência, como trabalhar e viver nessa era da inteligência artificial, que é muito bacana, que me ajudou muito nessa questão de entender o que é meu e o que pode ser facilitado pela IA. E, bem, acho que são essas referências assim, que eu citaria. Mas é isso, gente. Com curiosidade, vocês vão encontrar muitas outras coisas e na área específica. Tem muita gente falando sobre IA na moda, IA na fotografia, IA no teatro, nas artes visuais. É só procurar informação e ser curioso. Ai, Beth, muito obrigada. Para finalizar o nosso episódio, nós temos um quadro aqui no programa, que é Qual é a Sua Voz? E eu quero saber, qual a voz é seu guia, Beth? Que voz é meu guia? Nossa! Bem, com certeza é uma voz feminina, Mas vocês falam assim, uma voz que é guia como referência? Para você tomar uma decisão. Intuitiva, ancestral. De mãe, de avó. De pessoas mesmo. Fique à vontade. Bem, acho que não tem como não falar da voz, que é a primeira voz que a gente escuta. Acho que minha mãe sempre foi uma grande referência para mim, minha mãe que não está mais aqui conosco, mas que sempre vai estar comigo. Ela depositava muita confiança em qualquer caminho que eu resolvesse adotar, em qualquer caminho profissional, nas minhas escolhas. Então, às vezes eu tento falar comigo como ela falava também, depositando uma confiança. Acho que a voz dela sempre ressoa. No campo criativo e cultural, existem muitas mulheres de referência, então tem algumas mentoras na vida. Eu falo muito, eu cito muito a Cláudia Leitão, que é a nossa atual secretária de Economia Criativa no Ministério da Cultura, uma cearense como eu, porque eu sou baiana, mas sou cearense, E ela é uma grande referência profissional, junto com muitas outras mulheres da gestão cultural, que é um campo com muita liderança feminina. É verdade. Que voz feminina é o seu guia? Você pode escolher outra se quiser, ou pode seguir com a sua mãe ou alguma profissional que você... Que voz feminina também? Como não falar de mulheres também? Aqui eu vou falar um pouco de vozes cantantes, Eu gosto muito de música, então como não falar de algumas mulheres corajosas que emprestaram a sua voz para o Brasil, como... Aqui eu lembraria de uma, mas que pode representar muitas, que seria a Elza Soares. Legal, adorei. Adorei. O que pode calar a sua voz? O que pode calar a minha voz? Eu acho que talvez uma das coisas que calaria a minha voz é entender que ela está sendo desperdiçada com a audiência dela, onde ela não pode incidir, onde eu sei que ela não seria escutada. Eu não desperdiço nem a minha voz, nem meu tempo. Acho que seria a única possibilidade de ter a voz calada, onde ela não quer ser escutada. Onde ela não quer ser. Então a gente tem que gastar o nosso tempo, a nossa energia vital, plantar, como diz a Bárbara Carini, a gente planta em solo de semeadura, Assim, a gente planta, a gente semeia em solo fértil. Nossa, uma resposta super diferente. Já passou, foi mulher nesse sofá, mas essa resposta única no criativa. Olha a cara de Bruninha.
Muito bom, muito Nosso bom. tempo é valioso, a gente não É, perde, nossa voz é certíssimo. valiosa também. Com Ela tem que certeza. ser falada onde ela vai ser escutada e amplificada também. Perfeito. Beth, muito obrigada. Obrigada, que papo legal, Obrigada por viu? estar aqui. Amamos te receber. Amamos ver você também fazendo parte desse projeto, desse evento maravilhoso que é o WCD. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, iniciando esse grande evento, né, Rai? Com certeza. Se você quiser assistir, entra no Instagram, olha o link. Também não esquece de fazer perguntas aqui, né? A gente quer saber o que você tem de opinião, o que você achou, que pergunta você faria para Beth se estivesse aqui com a gente. E é isso, estamos super felizes. Muito obrigada. Obrigada, parabéns pelo projeto, que muitas outras vozes passem por aqui, né, por esse sofá. Foi realmente um prazer, né, estar com vocês aqui nessa manhã. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.